Olá pessoas, tudo beleza? Bom, eu não sei se você já chegou a se questionar porque a maioria das obras de animes e mangás possui uma hipersexualização de figuras femininas, que tem uma idade que varia entre 12 e 16 anos, e com uma aparência muito infantilizada por sinal. Sim, meus amigos, vamos falar sobre alguns aspectos da cultura japonesa e do ecchi. Então, assiste esse vídeo até o final e me diz se você concorda ou discorda, tudo bem? Se você, assim como eu, também consome conteúdo produzido pelo Japão, principalmente animes e mangás, já está acostumado com as abordagens do ecchi, e tem alguns aí que curtem hentai que eu sei. Especialmente porque este é um recurso muito utilizado para se captar mais público, é o chamado fanservice. Geralmente estamos tão naturalizados com o ecchi nos animes que acabamos por achar estranho quando algum autor não se usa desse recurso. Quem já não viu em várias obras a cena clichê do cara caindo com a mão nos seios de uma garota? Isso é tão comum que, inclusive em alguns animes, isso é utilizado como piada. Há um tempinho atrás se popularizou bastante a expressão ecchi desnecessário, especialmente nas páginas do Facebook, e isso gerou debates acalorados e muitos xingamentos gratuitos. Mas indo para além das discussões do Face, o que o ecchi e o seu consumo nos mostra sobre alguns aspectos da cultura japonesa e como isso impacta sim na nossa realidade. Primeiramente, para entender de onde surgiu a ideia do ecchi, do kawaii, dos hentais, dos lolicons e etc., precisamos compreender um pouco a própria cultura japonesa, mas lembrando que isso não diz respeito a todo o país e são alguns aspectos, e não é relativo a toda a cultura de um povo, ok? Bem, o Japão atualmente é considerado o maior polo de conteúdo pornográfico infantil do mundo, e é feito a partir disso um comércio muito lucrativo, inclusive atrai pedófilos e pessoas com transtornos pedófilicos de todos os lugares. E isso acontece porque as leis que evitariam esse tipo de coisa ainda não existem. Ou melhor, as leis que existem são recentes demais e datam de 2014, e elas não compreendem a maior parte de casos que possam envolver abusos contra crianças e adolescentes. Detalhe, é apenas proibido conteúdo de menores de idade e crianças que sejam altamente explícitos, o que gera muitas brechas para coisas bizarras como a venda de e-books e fotos de meninas de 8 a 10 anos de idade que estão usando roupas sensuais, biquínis ou simplesmente em poses eróticas. Por lei, essa sexualização é permitida e passa totalmente despercebida pelas autoridades. Outro ponto é que desenhos não são considerados pornografia. Então, por mais que uma animação seja em 2D ou 3D de uma criança sendo abusada ou mostrando grande parte do seu corpo, isso não será considerado ilegal. Logo, por uma tendência cultural, dado esse contexto, esse tipo de conteúdo é normalizado no imaginário. Para eles não existe problema algum. E de certa forma, isso acaba tendo uma certa normalização aqui no Ocidente também. Não é difícil achar pessoas que defendam com unhas e dentes o ecchi ou o erótico nos animes, como esse cara aqui, por exemplo. E vejam bem, eu não estou falando por simplesmente ser conteúdo erótico mais 18. O problema não é ter ou não conteúdo erótico, isso não tem nada a ver. O que eu estou querendo falar é justamente sobre a média das idades das personagens erotizadas, que é uma variante entre 12 e 16 anos. E para quem cresce consumindo e achando isso normal, acaba tendo certos comportamentos e até visões de mundo inconscientemente moldadas. Veja, por exemplo, a figura de um cara que se satisfaz com uma boneca de aparência infantil. Ele nunca se relacionou com mulheres de verdade e, segundo ele mesmo, se permitissem por lei relações com menores, ele tentaria. Ou então, homens mais velhos que geralmente são solteiros e que criam um fanatismo exagerado pelas idols, que para quem já conhece mais sobre esse nicho, sabe que elas possuem uma faixa etária entre os 15, 16 e 17 anos. A própria palavra lolicon é um minimizador para pessoas que possuem uma atração tanto duvidosa, porque a definição de um lolicon em si são de pessoas que sentem atrações por aparências um tanto infantis, de estaturas pequenas, que possuem rostinhos fofos. E se você ainda não percebeu, isso é a definição de uma criança. Mas dentro do nosso contexto, onde que eu quero chegar?
Bem, assim como eu, você deve ter se indignado bastante com o caso do PC Siqueira, por ele ter recebido fotos de uma criança. A internet basicamente parou por um tempo e se movimentou bastante, justamente por ele ser uma figura pública dentro desse meio. Basicamente, o julgamento da internet foi quase que unânime, para que ele fosse julgado por possuir esse tipo de conteúdo. Mas porque muitas pessoas normalizam ou defendem a mesma coisa que está em 2D ou 3D, porém com o argumento de que é só desenho e não tem problema. A resposta é até que simples, porque elas estão acostumadas a consumir e gostar desse conteúdo. Sem perceber, elas normalizam isso e procuram argumentos para justificar o consumo e a existência dessa forma de conteúdo dentro do entretenimento. E sim, eu sei muito bem que não vou mudar a mentalidade de alguém e muito menos de toda uma cultura com esse vídeo. Esse é só o meu ponto de vista sobre isso e você pode achar relevante ou não, mas creio eu ser um tema válido para se discutir e que devemos sim filtrar todo tipo de conteúdo que consumimos. E para quem acha que o consumo ocidental de animes e mangás não importa muito e que o Japão não tá nem aí para o ocidente, eu vou deixar o link do vídeo da Gabi Xavier mostrando dados da Associação Japonesa de Animação, que detalha o quão expressivo é o lucro do ocidente nesse nicho. Meu nome é Douglas e eu sou o garoto do All Star. O vídeo vai ficando por aqui, mas a gente pode continuar este papo lá nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever para receber os próximos vídeos. Eu espero você por aqui de novo e valeu, falou!